Boa tarde a todos. Alexandre Maia, falando aqui, aluno do ProF, mestrado profissional em Rede Nacional em Educação Física, Polo UFRN Natal. Como atividade final da disciplina Problemáticas da Educação Física, foi nos requisitado a produção e a explicação de um mapa conceitual, que é esse que vos segue. Então, de modos gerais, falando sobre a disciplina Problemáticas da Educação Física, ela apresentou seis textos base e alguns textos e materiais complementares. Como vocês podem ver, o meu mapa conceitual ele apresenta a problemáticas da educação física no topo e suas interligações, onde as caixas de texto em azul são os textos base da disciplina e as caixas em branco estão nas laterais dos seus textos respectivos, com os principais pontos tratados por esses textos. Então, resumidamente aqui, por que tantas ligações no mapa conceitual? Porque as problemáticas da educação física, de uma forma geral, elas se interligam em diversos momentos. E um comentário muito plausível nesse momento é que as informações contidas nos textos são muito da prática do dia a dia, acredito que da maioria dos professores de educação física do Brasil. Então, voltando para os conceitos desse mapa e que foram trabalhados na disciplina, nós temos o texto 1, que é um texto que fala sobre o rola-bola versus a renovação pedagógica. Esse texto basicamente trata de três perfis de profissionais observados pelos autores, que são os profissionais com um perfil mais tradicional, mais tecnicista, mais mecanicista, profissionais com perfil de abandono do trabalho docente, por ser omissos em determinadas situações ou por atuar de forma conveniente para ele, para a turma, para a escola. E existem os profissionais inovadores, os professores inovadores, que são aqueles que buscam novas possibilidades, estratégias e metodologias para o seu trabalho, que é um novo perfil que vem surgindo aí, que os autores defendem esse perfil. De uma forma geral, alguns problemas para contextualizar esses perfis ou motivos pelos quais os professores assumem determinados perfis são esses aqui, que é a transformação da área. De uma forma geral, a educação física é um componente curricular muito novo e ainda em consolidação, ainda frágil em alguns pontos, mas que já avançou muito enquanto componente curricular. As condições de trabalho, que é uma discussão muito forte na educação física ainda, os problemas. Enfim, a disciplina tratou de muitos problemas. Então, nesse tópico do texto especificamente, falava muito das dificuldades e limitadores materiais e estruturais e de trabalho. A cultura escolar, que tende a priorizar alguns componentes curriculares em detrimento de outros, e nós, da educação física, por sermos novos enquanto componente curricular, sofremos um pouco com essa questão. E também as disposições sociais do próprio professor, em querer buscar, em querer pensar estratégias, em querer discutir, em querer incluir os seus alunos, enfim, em querer mostrar o seu perfil de trabalho. O texto 2 é um texto que versa muito sobre a diferença entre ensinar a fazer e ensinar sobre o fazer. É um texto que, como o quadro respectivo mostra, ele abrange muito duas questões centrais,
que são os modelos tradicionais de educação e os movimentos renovadores. Os modelos tradicionais, muito influenciados pela educação física tecnicista e esportivista, enquanto que os movimentos renovadores, muito influenciados pelas concepções críticas e pelos novos estudos que surgem, as novas possibilidades que surgem a cada ano. Então, basicamente, é um texto que critica o método de apenas fazer e acredita que o aluno da escola básica na disciplina de educação física deve aprender sobre o fazer, deve estar inserido num determinado conteúdo da disciplina e acreditar que precise aprender sobre esse fazer. Não é só o gesto técnico, não é só o movimento pelo movimento, mas sim aprender culturalmente como se construiu esse movimento, aprender a criticar como esse conteúdo está inserido na sociedade, aprender a entender os temas centrais que levam esse conteúdo, aprender a importância desse conteúdo, enfim, é nesse sentido. O texto 3, ele vai falar sobre os aspectos legais da educação física na educação básica e traz um resgate histórico da educação física enquanto componente curricular, citando aí a LDB de 1996 como um marco divisor de muitas águas aí na nossa área. Mas ele versa também bastante sobre duas problemáticas fortes na educação física, que é a facultatividade nas aulas e a educação física no noturno, onde existem alguns alunos que são dispensados por alguns motivos, como alunos que trabalham, como alunos gestantes, como alunos que já trazem alguma declaração que praticam atividade física ou esporte em outro local e muitas vezes isso é aceito. Então, nesse ponto aqui, nós vimos que existe uma crítica muito forte a esse afastamento das aulas de educação física por outros motivos. O que nós devemos criticar é que a educação física, enquanto componente curricular obrigatório, deve se fazer presente nesse sentido. Voltando aqui ao texto 4, com muita relação com o texto 3, sobre afastamento e indisciplina, os principais pontos tratados aqui, por que acontece o afastamento e indisciplina muitas vezes nas aulas de educação física. Além dos motivos já citados, dos aspectos legais que existem brechas para o aluno se afastar, muitas vezes por nós não termos uma matriz curricular geral ainda, acontece a repetição dos conteúdos trabalhados nas aulas. Então, muitas vezes o aluno permanece sempre nos mesmos conteúdos a vida inteira e não tem uma continuidade, não tem uma progressão. Outro fator que faz com que o aluno se afaste ou seja indisciplinado nas aulas é a exclusão e o insucesso dos mesmos nas aulas, onde muitas vezes os professores eles selecionam alguns alunos e excluem outros, onde muitas vezes o aluno ele recebe um peso psicológico forte por causa do insucesso dele em algum momento de uma aula, e aí esses fatores acarretam bastante nesses pontos, que é o afastamento e a indisciplina. E falar de indisciplina na educação física é algo bem complexo, porque a educação física escolar ela é uma disciplina que permite bem mais expressão corporal, bem mais liberdade do falar, do sugerir, do que outros componentes curriculares. Então, muitas vezes, a indisciplina ela pode ter diferentes pontos de vista por todos os sujeitos da escola. Então, é um assunto que ele é de extrema relevância para estar sendo discutido. O texto 5,
ele versa sobre as inquietações no trato do esporte, onde, muito influenciado pelo modelo esportivista, até os anos 80, os professores acabam tendo um perfil mecanicista, tecnicista e tradicional. Nesse sentido, é importante saber sobre os propósitos da educação física escolar, que é diferente dos propósitos esportivos, por exemplo. É importante contextualizar muito bem as equipes escolares, muitas vezes porque o professor tira momentos da própria carga horária da educação física escolar para trabalhar com equipes, e em outras realidades existe na própria carga horária do professor os momentos específicos para trabalhar com as equipes esportivas. O que é interessante saber, de forma bem pontual, é que é necessário diferenciar o momento da educação física escolar e o momento das equipes escolares, uma vez que tem objetivos diferentes, públicos diferentes, métodos diferentes, avaliações diferentes. Então é importante o professor ter bem pontual isso. Existe uma crítica relacionada à predominância de algumas modalidades esportivas. Alguns chamam de quarteto fantástico, onde é só o futebol, o basquete, o handebol e o vôlei, sendo que no universo esportivo existem muitos tipos e muitas modalidades esportivas. Então existe a necessidade de inserir o aluno nas mais diversas possibilidades da cultura de movimento. E é nesse sentido que essas abordagens renovadoras influenciam positivamente o tratamento do esporte hoje em dia, de forma pedagógica na educação física escolar, trazendo novas possibilidades para o professor. E por fim, o texto 6 fala sobre gênero e educação física, onde o texto traz uma contextualização do que é gênero, sexo e orientação sexual, onde mostra a influência cultural, a influência biológica e como a sociedade prega isso muitas vezes de forma até desordenada, sem saber. E especificamente na educação física, o texto sobre gênero ele versa muito sobre aulas mistas ou separadas por sexo, onde nós vemos que hoje as demandas sociais elas requerem que as aulas sejam mistas, como os autores defendem, e eu também concordo, porque o objetivo da educação física escolar é inserir todos os alunos nos diversos conteúdos da cultura do movimento. Então, dessa forma, não há motivo de separar os alunos por sexo se o objetivo é incluir todos. A partir da dinâmica da aula, ver como é que se constroem as relações e até mesmo porque é assim que a sociedade se comporta. Então é um tema muito relevante para ser trabalhado sim nas aulas de educação física e que inclusive nesse texto da disciplina alguns componentes, alguns materiais extras poderão ser verificados no próprio campo de atuação, na própria aula, e os resultados foram bem positivos. Então, basicamente é isso. A disciplina de problemáticas da educação física trouxe problemáticas muito pontuais para a nossa atuação e que sim, devem ser estudadas, compreendidas e discutidas e compartilhadas. Eu acho que só assim todos nós podemos pensar uma educação física escolar de forma mais salutar, de forma mais reflexiva, de forma mais emancipada. Então eu finalizo aqui a minha apresentação. Muito obrigado a todos.